processo desenvolvimento, de desenvolvimento fetal realmente. Ali, inclusive, no útero, né, essa exposição que nós chamamos in útero, enquanto nós estamos nesse desenvolvimento embrionário, ela é extremamente importante. Eu vou comentar um pouco mais para frente aqui, durante essa apresentação. Ela pode, inclusive, determinar o que vai acontecer futuramente com aquele embrião ou aquele feto que está sendo exposto às toxinas, que vêm ali, nesse caso, vem da própria mãe. Então, uma coisa, outro aspecto que nós temos que levar em consideração aqui é que nós vamos focar nas substâncias tóxicas presentes em cosméticos, a depender da formulação desses cosméticos. Então, são determinados cosméticos que têm ingredientes sintéticos na sua composição. Nós vamos ver quais são esses ingredientes, até para que a gente possa, então, fazer escolhas informadas. Mas as toxinas, as substâncias tóxicas estão, na realidade, absolutamente em tudo que nós entramos em contato. Na água, nos alimentos, no ar, nos produtos de limpeza da nossa casa, nas roupas, a depender dos tecidos das roupas. Então, na realidade, o que acaba acontecendo é que essa exposição contínua durante, então, toda a nossa vida faz com que essas substâncias tóxicas se acumulem no nosso organismo. E é justamente essa bioacumulação das substâncias tóxicas que está realmente associada com risco aumentado para o desenvolvimento de uma série de doenças, tá? Então, na realidade, esses aspectos são fundamentais para a gente entender por que que a exposição de fato acaba estando associada com o desenvolvimento de determinadas doenças. Então, é o acúmulo que acaba acontecendo, a bioacumulação durante toda a nossa vida. Então, nós estamos falando, na realidade, de um conceito de sobrecarga tóxica. Vamos lembrar que o nosso corpo tem uma sabedoria inata e ele tem os processos naturais de detoxificação. Então, através desses processos, nós eliminamos boa parte, ou deveríamos eliminar todas as substâncias tóxicas com as quais nós entramos em contato. Na verdade, tanto as que vêm, são exógenas, que vêm do meio ambiente, mas algumas, e também as endógenas. Então, por exemplo, hormônios, que já não tenham mais, nenhuma função, também passam por esses processos, hormônios e várias outras moléculas passam por esses processos de detoxificação para que sejam eliminados. Então, na realidade, temos essa capacidade inata, mas o que está acontecendo hoje, justamente devido a essa exposição a um número absurdo de substâncias tóxicas, é que nós estamos com, todas nós, algumas mais, outras menos, um estado de sobrecarga tóxica, comprometendo a capacidade natural de detoxificação do nosso organismo. Então, é justamente por isso que hoje, além de minimizar a nossa exposição às substâncias tóxicas, normalmente nós também precisamos, nem que seja de tempos em tempos, auxiliar o nosso organismo nesses processos naturais de detoxificação. Mas vamos dar continuidade aqui. Então, vamos falar de beleza tóxica. Quando a beleza pode ser tóxica? O que que seria isso na realidade? Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 800 compostos químicos que são suspeitos de interferir no nosso sistema hormonal. E, na realidade, essa estimativa também está um pouco já ultrapassada, porque as estimativas mais recentes apontam para mais de 1.000 compostos químicos, aqui especificamente capazes ou suspeitos, na realidade, de interferir no nosso sistema hormonal. E esses compostos químicos são chamados de disruptores endócrinos ou desreguladores hormonais, e serão aí o tema principal dessa apresentação. É claro que nós temos que lembrar, embora eu vá focar nessas substâncias, existem outras substâncias tóxicas presentes, tanto em cosméticos, tanto nos produtos de uso, alguns produtos de uso pessoal, mas
principalmente até nas maquiagens, que são os metais tóxicos, como o mercúrio, o chumbo, o arsênico, o cádmio, tá? Então, também é um ponto de atenção, né? A presença desses metais tóxicos em alguns cosméticos, mas principalmente nas maquiagens. Então, embora eu não vá focar, porque a gente não tem tempo para isso, mas já fica aqui também um alerta. Então, é sempre importante. E isso, assim, é fundamental, que a gente aprenda a ler os rótulos. E hoje, felizmente, a gente já conta com aplicativos que fazem essa leitura. Então, a gente aponta ali a câmera do celular para formulação do cosmético, por exemplo, e o aplicativo já fala sobre a composição daquele cosmético, apontando a presença ou não de substâncias tóxicas. Agora, antes da gente chegar lá, eu quero só trazer aqui. Na realidade, a gente vai falar, evidentemente, de pele, e nós precisamos lembrar que, além de ser o nosso maior órgão, nosso órgão mais extenso, é a qualidade, a beleza, a nossa pele, a saúde da nossa pele reflete o que está acontecendo internamente no nosso organismo. Então, existe aí uma conexão extremamente importante. A gente pode até afirmar que a pele é um reflexo da saúde intestinal. Na realidade, vocês devem estar acompanhando aí que a saúde intestinal, ela é um grande direcionador da nossa saúde de uma forma geral. Então, provavelmente alguns já ouviram falar de eixo intestino-cérebro, eixo intestino, algum outro órgão. E nós também temos um eixo intestino-pele, o que significa que existe uma comunicação importante entre as células que estão ali no intestino e as células da nossa pele. Lembrando, inclusive, que nós temos, tanto na pele quanto no intestino, a presença de uma comunidade composta aí por trilhões de micro-organismos, incluindo bactérias, vírus, fungos, que é chamada de microbiota. Então, nós temos uma microbiota intestinal e uma microbiota cutânea, que é aquela que reside na nossa pele. E elas estão em estreita comunicação. Existem alguns dados que apontam para 10 a 25% dos indivíduos que têm doenças gastrointestinais, como uma colite, como uma doença de Crohn, ou uma doença celíaca, que também apresentam doenças de pele, como psoríase, por exemplo, tá? Mas isso não se restringe, isso é uma evidência mais direta, mas é fato que a pele, ela representa, sim, é um reflexo tanto da saúde intestinal, mas também, isso é bastante importante, da saúde do nosso fígado, por exemplo. Então, eu costumo até trazer essa informação aí para as mulheres que sofrem com manchas de pele, com melasma, que o melasma, claro que existem várias possibilidades associadas com o desenvolvimento do melasma, mas existe uma grande possibilidade de haver uma associação com o fígado sobrecarregado pelo excesso de toxinas, pelo excesso de substâncias tóxicas. Tá? Então, vamos sempre olhar para a pele como um marcador de saúde, porque na realidade ela é sim um marcador de saúde, reflete então o que está acontecendo internamente. Bom, então, ainda falando um pouco, né, voltando aqui a falar do intestino, hoje já se sabe que existem, então, toxinas do ambiente que acabam afetando a microbiota intestinal. Então, o que vai acontecer aqui? Então, essa sobrecarga tóxica que nós estamos comentando aqui desde do início dessa live, ela afeta diretamente a microbiota intestinal. Então, essa população de micro-organismos que reside no nosso intestino e causa um desequilíbrio nessa população. O que que acontece? O que acaba acontecendo com essa sobrecarga tóxica do nosso organismo é que o que a gente chama de desbiose na realidade. Então, pode haver
um aumento de proliferação, então mais divisão, né, maior formação, divisão realmente de bactérias, por exemplo, boas, digamos assim, né? Bactérias que têm importantes funções para a nossa saúde. Na realidade, é o contrário, uma proliferação de bactérias patogênicas em relação às boas, né? Que isso é um dos conceitos de desbiose, porque não se restringe a essa situação, mas isso pode acontecer. Então, a gente tem um aumento de bactérias patogênicas, causadoras de doenças, e isso em relação ao número de bactérias que são importantes, aliás, são cruciais para a nossa saúde. Então, a gente tem nessa situação, né, devido a vários e vários aspectos, mas também devido à sobrecarga tóxica no nosso organismo, essa situação de desequilíbrio dessa população intestinal. E isso, invariavelmente, acaba levando a uma perda de integridade da nossa barreira intestinal. O nosso intestino, ele tem como se fosse uma barreira que o separa ali do restante do nosso corpo, da corrente sanguínea, por exemplo, tá? Também. E nessa situação de disbiose, normalmente a gente tem um comprometimento dessa função de barreira intestinal. E o que que significa isso? Que esse intestino, nessa situação, acaba se tornando mais permeável. Então, as células que compõem essa linha intestinal, essa barreira intestinal, que estão normalmente ligadas umas às outras, elas acabam se afastando um pouco nessa situação de desbiose e esse intestino se torna mais permeável. Qual é o problema dessa situação? O intestino mais permeável permite que determinadas substâncias vazem e alcancem a circulação sanguínea. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, inclusive toxinas bacterianas, outros tipos de toxinas, restos de alimentos não totalmente digeridos. Então, tudo isso alcança a circulação sanguínea nessa situação, o que não deveria acontecer, acaba ativando o sistema imunológico, que acaba ativando uma resposta inflamatória para fazer a defesa do nosso organismo, porque o sistema imune nessa situação entende que alguma coisa estranha está acontecendo, e de fato está, e por isso ele é ativado, ativando uma resposta inflamatória para resolver essa situação. E essa resposta inflamatória é sistêmica e acaba afetando, inclusive, a saúde da nossa pele. Então, as condições que se manifestam na nossa pele, invariavelmente, estão relacionadas com desequilíbrio da resposta inflamatória e muito com uma grande chance de estarem relacionadas também com questões que estão acontecendo no nosso intestino. Então, aqui eu trouxe alguns artigos científicos que falam justamente sobre isso. Inicialmente, essa revisão mostrando, então, os efeitos das toxinas ambientais na microbiota intestinal, esse discorrendo sobre esse eixo intestino-pele e a presença também da microbiota intestinal, a importância da microbiota intestinal para a preservação da saúde da nossa pele, inclusive, ou então quando a gente tem um desequilíbrio de microbiota intestinal, isso acaba afetando o- a microbiota da pele. Então, desbiose intestinal afetando microbiota da pele. Então, a população de micro-organismos que reside na nossa pele. Então, como a gente já comentou aqui, nós temos uma situação de intestino hiperpermeável, um aumento de permeabilidade intestinal, que a gente chama, né, o termo que vem do inglês é leaky gut. É muito utilizado aí de uma forma mais rotineira por pesquisadores, médicos. Então, esse intestino hiperpermeável é o leaky gut. E que leva também ao que nós chamamos agora de leak skin. Então, a pele também um aumento de permeabilidade. É uma pele, digamos assim, hiperpermeável. E essa pele, então lembrar que a pele tem uma importante função de barreira, ela impede, por exemplo, a entrada é uma barreira tanto
inicialmente, principalmente física, mas ali também existe a produção de moléculas químicas que vão atuar na defesa para impedir a entrada de micro-organismos no nosso organismo, né? Micro-organismos que vêm do ambiente, por exemplo. Então, nós também precisamos ter uma função de barreira cutânea preservada. E quando nós temos uma diminuição da integridade da barreira intestinal, aumento de permeabilidade intestinal, nós também temos um aumento de permeabilidade da barreira cutânea. Olha como tudo no nosso organismo, na realidade, está conectado. E nós precisamos ter essa visão para que nós possamos atuar para garantir também a saúde da nossa pele, porque afinal de contas isso não está separado, como nós estamos vendo, da saúde do nosso organismo. Mas agora vamos entrar especificamente então nos disruptores endócrinos ou desreguladores hormonais. Então, o nome já nos indica o que eles fazem. Eles desregulam a produção dos nossos hormônios. Os hormônios são moléculas extremamente importantes, principalmente para a comunicação entre as nossas células. Eu costumo dizer que são eles que ditam o que as nossas células devem fazer. Eles que levam informações sobre as funções celulares. E é todo um sistema que precisa ser delicadamente e finamente, na realidade, regulado para garantir o bom funcionamento do nosso organismo e a nossa saúde. E o que esses disruptores endócrinos que estão presentes? Não somente, tá, nos cosméticos e produtos de uso pessoal, mas em outras, em outras substâncias que nós entramos em contato, mas o nosso foco aqui é nos cosméticos. Então, o que eles fazem? Nós temos algumas substâncias presentes em determinados cosméticos que se assemelham estruturalmente aos nossos hormônios. No nosso caso, nós temos aí algumas moléculas que se assemelham, por exemplo, ao nosso principal hormônio, que é o estrógeno. E aí o que acontece? Se a gente tem uma molécula que nós estamos ali passando na nossa pele de uma forma contínua, né? Então, que é uma molécula que é um disruptor endócrino presente num cosmético, nós estamos passando na nossa pele de forma contínua, a nossa pele absorvendo essas moléculas, porque lembra, a nossa pele, embora tenha sim uma função de barreira, ela não é uma barreira, ela absorve o que nós passamos nela. E se a gente for pensar aí, até na área da nossa pele, a depender, né, do que nós estamos passando, é uma absorção significativa. Então, nós estamos absorvendo essas moléculas e esses disruptores endócrinos, então agora estou falando especificamente de uma classe de moléculas que se assemelham ao estrógeno, então são chamadas de xenoestrógenos. Elas vão ser capazes de mimetizar, então, né, de se comportar como uma molécula de estrógeno, vão ser capazes também, por exemplo, de se ligar a receptores desse hormônio que nós temos distribuídos por vários tecidos do nosso corpo e vão, na verdade, interferir na síntese do nosso hormônio natural, no funcionamento do nosso hormônio natural. Então, levando aí a um desequilíbrio hormonal extremamente importante, com consequências ainda mais importantes, consequências sérias para a nossa saúde. E então a gente sabe hoje que existe toda uma literatura científica que associa a presença desses disruptores endócrinos com questões como fertilidade, questões de doenças mais relacionadas ao metabolismo, doenças metabólicas, obesidade, inclusive uma associação com o risco aumentado para o desenvolvimento de determinados tipos de cânceres. Na realidade, eu falei só algumas situações aqui, a gente vai falar mais especificamente dessa associação, da presença desses disruptores com com a lista, na verdade, de patologias que já estão sendo estudadas e que a gente já tem aí um risco aumentado
de desenvolvimento dessas doenças em relação à presença, à bioacumulação de disruptores endócrinos no nosso organismo. E o que, na verdade, nós estamos estudando e que nós sabemos hoje é chamado pela própria Organização Mundial da Saúde como o topo do iceberg. Porque, na realidade, a gente conhece ah, apenas a gente tem informações sobre uma quantidade ainda pequena de substâncias tóxicas, de potenciais disruptores endócrinos. Nós não conhecemos a fundo os efeitos que a exposição a vários disruptores endócrinos causa no organismo, porque na realidade nós estamos expostas a vários tipos diferentes de substâncias tóxicas, a vários tipos diferentes de disruptores endócrinos. Então, não é um tipo só. E isso a gente chama, inclusive, de efeito coquetel. Quais são as consequências dessa exposição tão contínua e há múltiplos disruptores hormonais. Nós ainda não sabemos. Então, na realidade, nós temos várias informações, mas elas ainda assim são só o topo do iceberg. Existe muito mais para a gente descobrir, para a gente estudar. Existe uma preocupação muito bem justificada, inclusive, da gente entender melhor, inclusive, quais são os efeitos dessa exposição em períodos que são de desenvolvimento que são chamados de períodos críticos. Então, durante a gestação, durante a amamentação, no período ali da adolescência. Então, existem janelas do desenvolvimento onde a exposição a essas substâncias pode ter efeitos ainda mais sérios. E nós precisamos compreender isso mais a fundo. Bom, então a principal via de exposição aos disruptores endócrinos é a pele, mas o ponto final principal dessa exposição vai ser a desregulação hormonal. Bom, como eu já vim falando, esse acúmulo de disruptores endócrinos no organismo vai afetar principalmente o sistema reprodutor feminino. E isso a gente tem aí evidenciado com um número crescente de distúrbios, desequilíbrios reprodutivos, como endometriose, miomas, síndrome de ovários policísticos, insuficiência ovariana prematura, irregularidade menstrual, menarca precoce, infertilidade, dentre outras possibilidades. Então, a gente vê que existe aí um efeito mais direcionado para, de fato, para o sistema reprodutor. Mas não é, não, na verdade, não, os efeitos na nossa saúde não se resumem ao sistema reprodutor. O acúmulo dos disruptores endócrinos também afeta de forma negativa a função, a resposta imunológica. Então, nós podemos ter uma associação, em associação com a presença dos disruptores endócrinos no organismo, tanto uma diminuição da nossa imunidade, levando aí a um número maior de infecções, mas também podemos ter uma associação com o desenvolvimento de autoimunidade, de doenças autoimunes. Então, o acúmulo de disruptores endócrinos no nosso organismo também afeta o funcionamento do nosso sistema imunológico. Bom, afinal de contas, como nós podemos definir aí o que são? Eu já comentei a respeito dos desreguladores ou disruptores endócrinos, trazendo uma definição aqui da Organização Mundial da Saúde, é uma substância estranha, então exógena, não é própria do nosso organismo, uma endógena, ou mistura de substâncias que alteram uma ou mais funções do sistema endócrino, que é o nosso sistema hormonal, e, consequentemente, causam efeitos adversos na saúde do organismo intacto ou, vejam aqui, da sua progênie. Nós sabemos que os efeitos dos disruptores endócrinos não são apenas nas nossas próprias células, acabam afetando as gerações seguintes.
Então, existem alterações causadas pelo acúmulo dessas substâncias que são passadas adiante para as nossas células e as células, por exemplo, da progenie, né, para quem aí, no caso, ah, ainda vai se tornar mãe, por exemplo, né? Então é extremamente sério. Não existe dose segura de disruptores endócrinos, eles atuam em baixas concentrações e em combinação com os nossos próprios hormônios. A exposição, como eu já falei para vocês, durante períodos de vulnerabilidade, ela ainda é mais drástica porque pode levar a danos com efeitos adversos ao longo da toda a vida daquele indivíduo e dos seus descendentes. Tá? Então, períodos de especial atenção: gravidez, lactação e puberdade. Como a gente já comentou, inclusive, os indivíduos não estão expostos a um único disruptor endócrino, mas sim a uma mistura de diferentes disruptores endócrinos, e, como resultado da exposição a essas substâncias, as consequências podem ser observadas nas gerações subsequentes. É uma, um aspecto sério que merece ampliação de consciência para que nós possamos proteger a nossa saúde e das próximas gerações. Os disruptores endócrinos estão presentes em determinados cosméticos formulados aí com ingredientes sintéticos, que eu já vou passar para vocês, mas não só, tá? Então, só para a gente ter essa informação de uma forma mais precisa, está presente também nas substâncias tóxicas que vêm das indústrias, nos pesticidas, herbicidas, fungicidas, metais, ah, muitos medicamentos. Então, não é somente nos cosméticos e nos produtos de uso pessoal. E a presença, então, né, o acúmulo dessas substâncias está relacionada com o risco aumentado para o desenvolvimento de várias doenças, incluindo aqui desordens neurocomportamentais, ah, afeta de uma forma mais direta aí, todos os nossos órgãos que estão relacionados com a produção de hormônios, então, por exemplo, a tireoide, está relacionado com o risco aumentado para obesidade, para diabetes, para síndrome metabólica, para várias questões da menopausa, até a menopausa muitas vezes precoce, ovário policístico, menstruação irregular, falência ovariana prematura, alguns tipos de cânceres, então cânceres que são dependentes de hormônio, como de ovário e de mama. Nos homens, isso também pode acontecer, e aí existe uma relação com o risco aumentado para desenvolvimento de, por exemplo, de câncer de próstata. Está relacionada com o desenvolvimento de mamas em meninos, né, que nós chamamos de ginecomastia, com problemas na produção de espermatozoide, então afeta a fertilidade tanto feminina quanto masculina, com doenças autoimunes, como nós já falamos, aumenta a inflamação do organismo, aumenta o estresse oxidativo do nosso organismo, e eu já vou falar disso mais no final aqui da nossa live. Então vejam que essa é uma lista que, infelizmente, não para de crescer. Quanto mais nós estudamos, mas nós entendemos que existe sim uma associação importante da acumulação dessas substâncias com o desenvolvimento, né? Eu sempre gosto de frisar o risco aumentado para o desenvolvimento de uma série de doenças, e cada vez nós sabemos e descobrimos um pouco mais a respeito disso. Quais são? Então, como a gente faz para se proteger quando nós vamos escolher os nossos cosméticos, quando nós vamos escolher aquilo que nós vamos passar na nossa pele? Aqui eu trouxe uma tabela com os principais disruptores endócrinos, os mais importantes, mas na realidade eu nem trouxe a lista aqui para vocês. Então, quando a gente pensa além de disruptores endócrinos, porque nós temos substâncias tóxicas que afetam a nossa saúde de uma outra forma, diferente dessa, ah, pela qual nós estamos, né, dessa que nós estamos conversando até então. Então, existem outras substâncias tóxicas que, por exemplo, vão ser tóxicas causando alergias,
vão ser neurotóxicas, então podem afetar o sistema nervoso. Então, existem várias outras substâncias tóxicas para além dos desreguladores hormonais. E depois eu vos mostrar para vocês como vocês podem ter um acesso a uma lista mais completa, tá? Mas aqui eu trouxe essa tabela que mostra os principais disruptores endócrinos. Então, são, de uma forma geral, os fitalatos, que são vários tipos de fitalatos, tá? Então, guardem esses nomes principais. Fitalatos, encontrou ali um bisfitalato, um diisonilfitalato, um dibutilfitalato, são vários tipos de fitalatos. O bisfenol A está presente, inclusive, em plásticos. Os parabenos, então, metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, butilparabeno, a benzofenona, que está presente em protetores solares químicos, eu vou falar sobre eles, e esses outros aqui, que são também, esses últimos aqui dessa tabela, também esses dois últimos, presentes, são filtros solares químicos, tá? Então, nós vamos, infelizmente, constatar que existem algumas, tanto o filtro solar, por exemplo, quanto o perfume, são substâncias, digamos assim, matérias que nós devemos, de verdade, evitar na nossa vida, né? Não são notícias muito agradáveis, mas essa é a realidade. Então, falando um pouco dos fitalatos, são utilizados como plastificante em cosméticos e produtos de uso pessoal, foram encontrados em mais de 90% dos produtos de higiene feminina analisados. Então, eles estão presentes em absorventes íntimos, lenços de limpeza da pele, cremes, soluções bactericidas, desodorantes em spray, os cremes hidratantes, loções de limpeza, tônicos para pele, shampoos, condicionadores, sabonetes líquidos, perfumes em grande quantidade, protetores solares, batons, esmaltes. Parabenos são antimicrobianos, são adicionados nos cosméticos e produtos de uso pessoal para exercer essa função aí de controle, então, da proliferação de micro-organismos. Estão presentes em cremes faciais, loções para mão, para corpo, loções, produtos de limpeza facial, shampoos, condicionadores, sabonete líquido, lenços de limpeza de diversas marcas, bactericidas, sprays desodorantes, só para citar alguns. Benzofenona ou oxibenzona são ativos de proteção solar. Na verdade, é o mesmo, né? São sinônimos esses dois termos. Então, obviamente, estão encontrados em protetores solares e cosméticos que possuem proteção contra raios ultravioletas, tá? Não só, então, não são só nos protetores solares, por isso a gente precisa ficar atento a outros produtos. Triclosan, que também tem a atividade antimicrobiana, está presente em sabonetes, em detergentes, cremes dentais e está associado, relacionado também à diminuição da fertilidade. Então, vão guardando aí os principais nomes. Conforme a gente vai treinando, isso vai ficando mais automático, nós vamos tendo mais facilidade para reconhecer, para fazer uma leitura das formulações desses produtos. O bisfenol, existem os bisfenóis, o principal aqui é do tipo A, é utilizado na fabricação de resinas epóxi, são os plásticos do tipo policarbonato, também estão presentes não só em embalagens de cosméticos, mas muitas vezes nos cosméticos em si. Também não podemos utilizar nada que contenha bisfenol do tipo A. E como eu já disse para vocês, nós devemos evitar os perfumes, as fragrâncias sintéticas. Inclusive, olha só essa frase que tem sido utilizada por aí: a fragrância é o fumo aí, né? O novo cigarro de segunda mão, né? O que acontece com a fragrância? Eu costumo dizer que assim é um buraco negro, porque as indústrias não precisam abrir a formulação das fragrâncias. Nós estamos falando aqui de fragrâncias sintéticas, né? Não estou me referindo às fragrâncias naturais, por exemplo, as de óleos essenciais, são coisas completamente diferentes. Nós estamos falando de fragrâncias sintéticas. Então, as empresas não precisam abrir a formulação.
e ali pode existir, e de fato, normalmente existe, uma grande quantidade de substâncias tóxicas, incluindo presença importante de vários disruptores endócrinos, como fitalatos e parabenos, por exemplo. Então, na realidade, é algo que nós não deveríamos e não devemos utilizar na nossa vida, pensando na proteção da nossa saúde. E como eu já disse para vocês, né? Então, eu estou trazendo aqui, dentre os cosméticos, dentre os produtos de uso pessoal, aqueles que representam os maiores riscos. Mas, obviamente, que nós precisamos aprender a analisar todos os produtos que nós escolhemos para utilizar na nossa pele. E, de fato, eu quero trazer aqui para vocês até um conceito que é chamado de greenwashing, que é o seguinte: muitas vezes a gente compra um produto porque nós somos seduzidos por uma embalagem que remete à natureza. Então, muitas vezes a gente vê lá, esse produto é vegano. Ah, esse produto é vegano, então deve ser bom, deve ser saudável. Não necessariamente, né? Ser vegano não é garantia de ser saudável, porque ele não vai ter nenhum componente de origem animal, mas pode ter uma série de substâncias de origem sintética que sejam potencialmente tóxicas. E eu já vi, então isso é chamado de greenwashing, quando as marcas utilizam dessa proposta ilusória, né? Essa associação com imagens que remetem ao natural, mas na verdade, quando você vai avaliar a formulação, não são naturais. Isso é bem comum, inclusive. E também existem, porque eu já peguei alguns casos como esse, algumas empresas que são posicionadas como Clean Beauty, né, que é a beleza limpa, e aí, determinados produtos contêm uma ou outra substância tóxica que não deveria estar ali de forma alguma. Então, eu já comprei, vou falar para vocês, já comprei de uma marca posicionada como Clean Beauty, um balme labial, e quando eu fui analisar a formulação, tinha BHT, que é algo que nós devemos evitar, porque é extremamente, tem um potencial tóxico muito importante. E embora a nossa legislação ela permita uma quantidade pequena de BHT, isso não significa que esteja totalmente seguro, porque nós temos que lembrar, não é o BHT sozinho, é ele e mais a outra substância potencialmente tóxica, mais a outra, mais a outra, mais a outra, mais a outra, presente em vários dos produtos que nós utilizamos de forma rotineira, tá? Então, precisamos sim, e eu faço isso, eu avalio produto por produto. Hoje eu aprendi a avaliar a formulação de tudo aquilo que eu passo na minha pele. E aqui nós estamos falando de outro produto que é um arsenal de substâncias potencialmente tóxicas. Algumas potencialmente tóxicas, outras que nós já temos comprovadamente como tóxicas, que são os filtros solares químicos. Então, o que que nós temos que, principalmente, não se resume a isso, mas principalmente evitar quando você se depara com essas substâncias, avobenzona, oxalato, octinoxate, oxibenzona ou benzofenona, parabenos, fitalatos, que nós já comentamos, octocrileno, são disruptores endócrinos. Não usem, não utilizem esse tipo de filtro solar, porque nós temos hoje possibilidade de fazer escolhas mais saudáveis. Então, como fazer? Nós temos os filtros solares físicos ou minerais, que são a base de dióxido de titânio ou óxido de zinco. E aqui tem uma questão importante, mais recente, né? Um conhecimento mais recente aí da ciência. É importante que essas substâncias aqui, essas moléculas, sejam do não nano, não partículas, porque existem partículas que têm um tamanho bem diminuto que nós chamamos de nano. E se elas tiverem um tamanho do tipo nano, a nossa pele tem o potencial ainda de absorver. Então, escolham os que são não nano, para evitar de fato a absorção através da pele. Porque o que é absorvido através da pele
vai para a corrente sanguínea, vai para a circulação sanguínea, e aí vai ser distribuído aí para outros locais do nosso organismo, tá? Então, importante aqui, hoje nós já sabemos, filtro do tipo físico, do tipo mineral, mas não nano, tá? Tamanho não nano. Bom, aqui eu quero fazer um alerta, né? Então, como nós já viemos conversando um pouco, toda essa questão é muito séria para nós adultos, mas eu diria que alarmante para as nossas crianças. Hoje, as crianças começam a usar maquiagens cada vez mais cedo. E desde então, da infância, chegando principalmente na adolescência, elas têm listas, tanto de maquiagens, né, as pré-adolescentes, as adolescentes, lista de produtos, né, de itens de maquiagem e itens de skincare, de uma forma assustadora. Então, vamos imaginar que a quantidade de produtos que essas meninas estão utilizando numa idade extremamente importante. Imagina isso. Vamos imaginar isso na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, que é um dos períodos de maior vulnerabilidade, onde um desequilíbrio hormonal vai ter efeitos ainda mais sérios para a saúde dessa menina, dessa adolescente. Existem vários trabalhos. Um dos trabalhos científicos foi realizado aqui, eu moro em Ribeirão Preto, no campus aqui da USP de Ribeirão Preto, e mostrou, né, que, na verdade, os autores desse trabalho, eles avaliaram amostras de urina de mais de 300 crianças de todas as regiões do Brasil. E o que chamou atenção aqui nesse trabalho especificamente? Eles detectaram, sim, disruptores endócrinos de uma forma importante na urina de boa parte dessas crianças. E o que chamou atenção e que é diferente dos resultados que foram obtidos em outros países é que esses disruptores endócrinos estão muito associados com presença em cosméticos, mostrando que as nossas crianças, aqui incluíram crianças e adolescentes, as nossas crianças, os nossos adolescentes utilizam sim uma quantidade importante de produtos de uso pessoal, maquiagem, cosméticos. Outro dado alarmante, esse é o artigo científico para quem quiser ter as informações em mãos. Outro dado extremamente importante que foi observado através desse estudo é que eles conseguiram, através de uma forma de avaliação dos resultados, verificar o que aconteceria com a presença de vários disruptores endócrinos. Na verdade, mostrando o quê? A exposição, que é o que acontece na vida real, a exposição a vários tipos diferentes de disruptores endócrinos. O que eles viram? Que nessas situações havia um aumento de uma molécula que está relacionada com o aumento do que nós chamamos de estresse oxidativo. Estresse oxidativo, na verdade, são reações que acontecem nas nossas células com o funcionamento celular, com as atividades celulares. Então, é algo normal. Nós temos também, naturalmente, uma proteção antioxidante para nos defender da formação dessas. São espécies reativas, são moléculas que são formadas, que são extremamente reativas e que, se não forem neutralizadas, elas vão se ligar a proteínas, a outras moléculas e vão causar danos em células, então, portanto, em tecidos, causam danos ao DNA. Então, nós temos tanto um estresse oxidativo que é decorrente da atividade das nossas células, quanto uma proteção antioxidante normal. Só que o que acontece atualmente na nossa vida é que nós temos aumento de inflamação, por exemplo, sobrecarga tóxica, que também leva a um aumento de estresse oxidativo. Então a gente tem por fatores externos, um aumento do estresse oxidativo, de forma que a nossa defesa antioxidante natural, ela acaba não sendo suficiente para nos proteger da formação.
massiva, digamos assim, dessas moléculas reativas. Então, no caso, eles mostraram, esses pesquisadores, que a exposição a vários disruptores endócrinos de uma forma simultânea está relacionada com aumento do estresse oxidativo e com danos ao DNA. Olha como isso é extremamente sério, preocupante e importante, como essa conscientização ela precisa ser ampliada. Quando nós falamos de toda essa questão, eu vejo que ainda existe uma certa resistência por parte de boa parte das pessoas. As pessoas elas acham que isso é que é esse assunto é exagero. E nós estamos vendo aqui que na realidade não, é um assunto extremamente importante de saúde, e eu diria que é um assunto até urgente. Agora, como nós focamos aqui na realidade, nos principais desreguladores endócrinos, e já comentei com vocês que, na verdade, nós temos aí várias outras substâncias tóxicas também presentes em cosméticos formulados com ingredientes sintéticos, então a gente precisa ampliar a nossa visão em relação a isso também. Aqui eu trouxe os principais, incluindo os desreguladores endócrinos e outros que não são disruptores hormonais, mas ainda assim são tóxicos de outras maneiras. Então, eu trouxe uma tabela muito, eu listei os principais que nós devemos evitar, mas isso aqui realmente são só os principais. A lista, como eu falei para vocês, das substâncias que nós devemos ficar de olho e sempre que possível evitar é muito maior do que isso. Mas aqui, evitar realmente formaldeído e moléculas que são liberadoras de formaldeído, lembrando que o formaldeído tem um potencial irritativo e carcinogênico, tá? Então, carcinogênico é o que está relacionado com o desenvolvimento de câncer, importante. Nós já falamos dos parabenos. Aqui entra BHA e BHT. BHT foi o que eu encontrei nesse balme labial que eu comentei com vocês, de uma marca de Clean Beauty, entre aspas. Outras substâncias, outras moléculas, metil isotiazolinone, metilcloroisotiazolinone, triclosan, trietanolamina, petrolatos, que são derivados do petróleo, mais comuns do que vocês podem imaginar nos cosméticos, fragrâncias sintéticas, que nós já comentamos. Esses últimos são ativos aqui, protetores contra raios ultravioleta. Então, avobenzona, oxibenzona, oxalato, octinoxato, octocrileno. Formaldeído e liberadores, trouxe aqui alguns principais. Então, formaldeído, resina de formaldeído, formol, formalina, esse ADI, é até difícil de falar, né? Aldeído, metanal fórmico, metilaldeído, oxometana, oxometileno, esse DMDM dantoin, imidazolinidiniureia, diazolinidiniureia, polioximetilenureia, bom, estão listados aqui, né? O Bronopol, o Glioxal, esse sódio hidroximetilglicinato, Partenium 15, um nome gigantesco, é um liberador de formaldeído também, tem um potencial tóxico muito importante, devemos evitar, evidentemente. Aqui, gente, como eu disse para vocês, né? Na verdade, a lista é maior. Eu tenho um post lá no meu canal de Instagram com os principais listados. Então, vocês podem, eu trouxe aqui esse QR Code para que vocês tenham acesso direto a esse post. Então, vocês podem entrar lá, salvar. Acho que seria interessante salvar para que vocês possam consultar aquela lista que já está mais, digamos assim, mais mastigada para vocês, né? Então, fica aqui o QR Code para vocês poderem entrar nesse post que eu tenho lá. Eu não ia trazer uma lista gigantesca aqui. Eu acho mais importante que vocês salvem isso e que tenham para poder fazer as consultas de vocês, tá? E para a gente finalizar realmente, tem mais um aspecto aqui muito peculiar, eu diria. Seu cosmético te dá
né? Digamos assim, que a depender da formulação, pode, na realidade, estar acelerando o seu processo de envelhecimento. Então, se nós encontramos substâncias tóxicas nos cosméticos, nós já vimos que, dentre os vários efeitos negativos na nossa saúde, nós temos também um aumento de inflamação e aumento de estresse oxidativo. E principalmente devido ao aumento do estresse oxidativo, nós temos uma aceleração do processo natural de envelhecimento. Porque hoje, dentre os vários aspectos, as várias teorias que explicam o envelhecimento, inclusive, né, no nível celular, o que tem sido mais aceito é o aumento do estresse oxidativo. Então, se a gente tem um aumento de estresse oxidativo, o que pode acontecer? Um acúmulo de substâncias tóxicas que vem ali do uso de determinados cosméticos, nós temos sim, em vez de termos então uma proteção ou digamos que um gerenciamento do processo de envelhecimento, nós teremos uma aceleração. Isso parece, e na verdade isso é bem paradoxal, porque muitas vezes as mulheres compram cosméticos muitas vezes até com um custo elevado, de marcas renomadas, digamos assim, mas que prometem aí uma melhora, uma inibição do processo de envelhecimento, e na verdade o que pode estar acontecendo é justamente o contrário. Então, mais um aspecto para a gente levar em consideração. E para fechar, eu quero trazer aqui, e também tem uma questão para nós considerarmos, que é a seguinte: substâncias sintéticas são completamente diferentes de substâncias naturais em relação ao que o nosso organismo consegue reconhecer. Então, é óbvio que existe aí uma questão que nós chamamos de disponibilidade bastante importante relacionada a isso. Substâncias, moléculas naturais, são reconhecidas e mais bem utilizadas pelas nossas células, principalmente se a gente está pensando aqui em peles, estamos falando de cosméticos, aquelas que têm óleos vegetais, óleos essenciais. Então, as nossas células reconhecem e utilizam essas moléculas de uma forma completamente diferente do que acontece com substâncias sintéticas. Então, existe uma questão de biodisponibilidade que é justamente o aproveitamento dessas substâncias. Então, mais um ponto para nós considerarmos quando formos escolher os nossos cosméticos. Eu aprendi ali, depois de um tempo, vou confessar, porque eu não tinha esse conhecimento, mas a partir do momento que eu comecei a estudar, eu fiz as minhas trocas e eu realmente observei a transformação na minha própria pele. Então, hoje eu escolho os cosméticos com base, obviamente, em uma formulação saudável, priorizando a presença, principalmente porque eu tenho pele madura, mas isso não é só para pele madura, mas a pele madura não deve ficar sem jamais bons óleos vegetais. Óleos essenciais também são bastante importantes porque induzem produção de colágeno, e atuam aí ah, na melhora, né, auxiliando uma defesa antioxidante, tem alguns deles têm propriedades clareadoras, existe aí todo um universo de possibilidades em relação a óleos essenciais. E quando nós utilizamos, então, óleos vegetais junto com óleos essenciais, nós estamos falando de substâncias que as nossas células conseguem aproveitar e utilizar da melhor forma. Então, é muito diferente de utilizar cosméticos com ingredientes sintéticos. Muitas vezes nós temos uma mistura de ingredientes naturais com ingredientes sintéticos. Mas o que eu sempre procuro, e aí eu sempre, né, muitas vezes eu coloco ali na balança, para mim, os bons cosméticos são os que têm o maior número de extratos botânicos, né? Então, também aí a presença, como eu já disse para vocês, de vários óleos vegetais,
Óleos essenciais são interessantes por suas propriedades, inclusive aí no próprio processo de envelhecimento, mas também tem algo bastante interessante, é que eles ajudam algumas outros ativos dos próprios cosméticos a penetrarem melhor na nossa pele. Lembra que ela, embora tenha aí uma, entre aspas, uma função de barreira, ela também absorve substâncias de uma forma importante, mas ela não é nem impermeável e nem completamente permeável, tá? Então, existe aí toda uma questão que nós precisamos entender em relação ao que a nossa pele consegue absorver e o que ela não consegue absorver. Então, muitas vezes, óleos essenciais são adicionados em cosméticos, não só por as suas propriedades diretas aí para a pele, mas para melhorarem a absorção de outros ativos que estão presentes naquele cosmético, tá? Então, são moléculas muito interessantes. E para a gente finalizar, lógico que teria muito mais para nós conversarmos, mas eu já falei eu já falei 1 hora aqui. Gostaria de deixar essa reflexão e para que de verdade, como eu estava dizendo lá no começo, possamos nos transformar em pessoas que vão levar adiante, vão atuar auxiliando na ampliação da conscientização a respeito desse assunto tão importante para a saúde feminina. Então, a conscientização a respeito dos riscos associados aos disruptores endócrinos nos permitirá fazer escolhas mais seguras para a nossa própria saúde, mas mais do que isso, permitirá protegermos não apenas a nossa, mas também a saúde das futuras gerações, uma vez que nós vimos que esses efeitos adversos passam para as outras, para a progenie, né? Eles afetam as outras gerações. Não somente através disso, mas também algo extremamente importante, que as crianças e adolescentes possam ter acesso a esse conhecimento e que nós possamos atuar da forma que for possível para cada uma, mas que a gente possa levar informações e proteger essas crianças. A mudança começa com cada uma de nós. Informe-se, questione, transforme, porque a nossa pele merece muito mais do que promessas tóxicas. Muito obrigada pela presença, pela atenção de cada uma de vocês aqui nessa apresentação. Doutora Gabriela, muito obrigada. Nós gostaríamos de agradecer essa sua abertura de caminhos aí da beleza com ciência. E que bonito ouvir e perceber esse trabalho tão importante para a nossa saúde, para nossos filhos, né? E muito obrigada, somente agradecer muito imensamente toda essa entrega de trabalho e amorosidade também, de tanta consciência. Eu Obrigada. Eu vou, pessoal que está nos acompanhando, nós irmos aqui, nós vamos fazer uma leitura das perguntas das pessoas que comentaram no chat agora, mas eu gostaria de convidá-los, para quem quiser, pode se inscrever, pode clicar nesse link que o Miguel, que é da nossa equipe, que está disponibilizando para vocês. Clicando no link, vocês vão se inscrever para um sorteio, porque nós vamos, a Homeo Center, que é uma empresa parceira aqui do Instituto Lume, nos brindou com uma cesta de produtos para nossa saúde e beleza. Então, são produtos naturais. A doutora Alice Sibata, a empresária, vai nos enviar essa cesta para a pessoa que for sorteada. Então, quem quiser participar do sorteio, é só clicar aí no link, tá bom? E fazer a sua inscrição. Quem ainda não fez, certo? E eu vou fazer a leitura aqui, doutora Gabriela, com sua licença, de algumas perguntas, de alguns comentários. Tudo bem? Claro, claro. A Luciana das Neves Monteiro. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Gabi. É um imenso prazer assistir mais uma aula ministrada por você. Boa noite, boa noite, doutora Gabi. Abraços da Suíça. Sou antropóloga da Medicina e Linguista. Por gentileza, qual é o seu e-mail? Gratidão, Juliana. O meu e-mail é Gabriela Bisson, né? O Bisson é B.
de bola I, dois S, O, N de navio. Então, gabrielabisson@gmail.com. Obrigada. Gostaria de lembrá-los também que nós disponibilizamos aqui no chat a rede social, o perfil do Instagram da doutora Gabriela. Quem quiser acompanhar o conteúdo dela ali, vai ser direcionado, é só clicar ali. Tá bom, Juliana? E também nós vamos disponibilizar esse material dessa aula, para quem perguntou aqui também, nós vamos enviar no grupo aí do WhatsApp, o PDF para vocês terem acesso, tá bom? Seguirei aqui. As pessoas estão agradecendo aí a nossa, ao link para o sorteio. Todo mundo quer ganhar essa cesta de presente. A Alana, boa noite a todos. Doutora Gabi, sempre maravilhosa. Obrigada. A Gisele pergunta, doutora, devido a esse rompimento de barreira intestinal, que a pessoa solta fezes pela boca ou não? Já aconteceu com duas pessoas da minha família. Eu acho que, na minha opinião, isso aí está relacionado, evidentemente que está relacionado certamente à disbiose, a questões que envolvem intestino hiperpermeável, que nós comentamos aqui, mas certamente outros aspectos que ainda vão além desses que eu coloquei na apresentação de hoje. Ok. Juliana, doutora Gabi, por gentileza, poderia falar em relação ao formol? Mas foi falado, eu acho que na sequência ou não? Bom, eu fiz a pergunta, a Juliana pergunta. O formol, tanto o formol quanto algumas moléculas, na realidade, assim, né? A gente é fácil identificar o formol na composição de determinados cosméticos, mas a questão também são as moléculas liberadoras de formol. Então, como eu comentei ali na apresentação, a gente já sabe muito bem, inclusive, principalmente aqui no nosso país, porque teve uma época que era utilizado aí para fazer aquelas escovas, enfim, e aí foi proibido. Existe todo um potencial carcinogênico bastante importante em relação a essas substâncias, tanto o formol quanto as moléculas liberadoras de formol, né? Então, isso significa que existe aí uma associação com risco aumentado para desenvolvimento de câncer. Então, estar atento em relação à presença tanto do formol quanto aos liberadores de formol em cosméticos. E por isso que eu trouxe uma lista, porque é muito mais difícil a gente identificar os liberadores de formol, não é tão imediato, porque alguns nomes são bem diferentes. Por isso que eu trouxe uma lista ali de moléculas para a gente poder dos principais ali para a gente poder se guiar. Certo. A Renata também me parabeniza, sempre muito didática. A Helenice, que informações incríveis. Obrigada, obrigada. A Ana Gabriela, existe alguma medicação ou classe farmacológica que piora essa barreira protetora da pele ao ponto de causar mais acne, por exemplo? Sim, medicamentos podem, sim, eu não vou saber dizer nomes de medicamentos, mas podem afetar não só da pele, claro que se for um medicamento de uso tópico, aí seria relacionado à barreira cutânea, mas existem medicamentos, vários, e aí, né, é muito mais comum, inclusive, não diria mais comum, mas mais conhecido, que afetam, sim, tanto a microbiota intestinal e aí a integridade da barreira intestinal, por exemplo, antibióticos, não só, vários outros. De uma forma geral, os medicamentos têm sim alguma interferência, algum efeito na integridade de barreira intestinal, e se for de uso tópico, certamente isso deve acontecer com a nossa pele também, com um certo comprometimento de barreira cutânea. A Renata acrescenta: os disruptores estão em muitos produtos do dia a dia. De pouquinho em pouquinho, eles vão se acumulando e provocando danos, por vezes silenciosos. A medicina integrativa tem um papel fundamental nesse processo de esclarecimento. Exatamente, é exatamente o que ela colocou. Talvez as pessoas, elas ainda, como eu disse, algumas têm resistência em relação a isso, porque o que que é colocado de uma forma geral? Ah, mas a concentração é mínima, que está presente ali naquele desodorante, naquele shampoo, naquele creme hidratante.
Mas acontece que é o shampoo, é a concentração baixa que está no shampoo, que está no condicionador, no creme hidratante, no tônico, no desodorante, na pasta de dente, nos alimentos, no ar, na água, ah, na roupa, inclusive, né? Então, assim, o que acontece é justamente isso. A nossa exposição, que é durante toda a nossa vida, acaba sendo muito importante. E o que acontece é o acúmulo dessas substâncias no nosso organismo. E é esse acúmulo que está relacionado com potencial desenvolvimento aí de vários desequilíbrios e de doenças. E, de fato, a medicina integrativa, ela tem um papel chave nessas questões, e foi através, inclusive, da medicina integrativa que eu acabei conhecendo todo esse universo que para mim era desconhecido. Foi até uma questão pessoal minha de tratamento, e passei por processos de detoxificação e várias outras questões que foram abrindo aí os meus horizontes, e eu acabei estudando questões que antigamente eu também eu não tinha o conhecimento, eu fazia como boa parte das pessoas ainda faz, né? Porque esse conhecimento, embora esteja hoje muito mais presente, é uma coisa que, assim, eu garanto para vocês que a menor parte, a minoria, de fato, está atenta para esse tipo de conhecimento, está aberta ou tem interesse, inclusive, nessas informações. É um trabalho a ser realizado, é um trabalho que deve ser realizado com constância, né? E trazendo Sim, informações de qualidade, isso é muito importante também para que as pessoas se sintam seguras ao receber essas informações, porque a mídia também é um bombardeio de mídia, né? Sobre. exatamente, Então, exatamente. é isso. A Juliana pergunta, ela ficou em dúvida com relação aos protetores solares. Por gentileza, como prevenir o câncer de pele? Gratidão, doutora Gabi. A questão de protetor solar também eu falo, existem alguns assuntos que são um campo minado, né? Então, existem, olha só como as coisas são. Determinados dermatologistas, inclusive, vão falar para você utilizar protetor solar químico. Isso ainda acontece. Não são todas as pessoas, como eu disse, não são, inclusive, né, profissionais da saúde, não são todos que estão acompanhando a literatura científica a respeito disso. Então, existe toda essa questão de associação com aumento do risco para o desenvolvimento de câncer de pele com a exposição solar. Ah, também o que nós temos que ter em mente que a exposição solar ela é importante para a produção de vitamina D e importante aí para outras questões, regulação de ciclo circadiano. O sol certamente não é esse vilão que é colocado. Não estou falando para ninguém ficar horas de- exposta ao sol sem proteção solar, não é isso. Mas existe aí já uma recomendação de 10, 15 minutos de exposição solar sem proteção para a otimização de produção de vitamina D. O que que eu faria? Em vez de usar filtro químico, eu utilizaria, ó, assim, sem sombra de dúvida, porque hoje nós temos opções, inclusive, no mercado brasileiro, opções extremamente saudáveis, de bons protetores solares físicos. Então, se a gente realmente vai ter uma exposição solar aí importante e vai precisar fazer uso do protetor solar, escolha um filtro físico, mineral, que é a base daquelas dióxido de titânio e óxido de zinco, mas lembra que o tamanho é importante também, né? Que não sejam partículas nano, para que não haja absorção, né, através da pele. Porque diferente dos filtros químicos, que têm um tipo de defesa contra os raios ultravioleta e acabam sendo absorvidos no nosso organismo, os filtros físicos, e por isso, né, eles são físicos, eles formam uma barreira na nossa pele, e os que reflete os raios ultravioleta batem nessa barreira e eles são refletidos. Então, é importante observar o tamanho dessas moléculas, então, que elas não sejam nano, para que também não sejam absorvidas. Isso é um conhecimento mais recente, inclusive. Ok.
A Ana Gabriela Godoy pergunta: desodorantes que possuem nanotecnologia, nanomoléculas também devem ser evitados? Que possuem o quê? Nanotecnologia e nanomoléculas. É o mesmo Ah, conceito que você falou. não necessariamente, porque assim, nem tudo que é nano é prejudicial. Isso, na verdade, é uma tecnologia muito bem-vinda. Inclusive, existem formulações de cosméticos na verdade, cosméticos naturais que usam essa tecnologia. Então, existe aí, por exemplo, tem determinados ativos que vêm em nanomoléculas para que consigam penetrar na nossa pele. Então, não é a tecnologia em si que vai ser prejudicial. Então, a gente tem que observar, no caso, do protetor físico, e que a gente já sabe que existem alguns que colocam aqueles ativos, aquelas moléculas em nanopartículas. Então, elas têm, na verdade, elas têm o tamanho nano, não é que eles são colocados em nanopartículas, o tamanho é menor, elas são nano. E isso hoje já está sendo debatido. Então, inclusive, existem alguns filtros que vão colocar não nano, eles já especificam, porque já é um conhecimento mais recente. Então, conforme a gente vai estudando, vai aprendendo mais, a indústria também ela acaba precisando se adequar aos novos conhecimentos, tá? Então, não é que nano vai ser prejudicial, precisa avaliar o contexto. Eu falei da questão do tamanho para o protetor solar do tipo físico. Obrigada. Eu queria lembrar as pessoas, o pessoal da equipe está solicitando que cada pessoa faça apenas um cadastro para receber o brinde, tá bom? É só um cadastro por pessoa. A Ana Pinheiro pergunta: qual o melhor aplicativo para verificar ingredientes dos produtos? Tem um aplicativo, que talvez seja um dos. Na verdade, existem três já disponíveis. Depois eu posso passar para vocês, posso colocar lá no meu Instagram, porque eu não vou lembrar dos três agora. Mas tem um bem interessante que se chama On Skin. ON Skin. E ele faz essa leitura. Então, é, facilita muito a nossa vida. A gente vai ali por exemplo, vai fazer a escolha numa prateleira de farmácia, leva o celular, coloca lá na fórmula e ele já vem discriminado. Isso é muito bom, Muito prático. muito. A Maria do Carmo, ela agradece, disse que as informações estão fantásticas. Obrigada. Ela agradece. Obrigada. Várias parabenizações aqui. A Gisele está achando incrível a aula. A Selma pergunta se tem alguma marca confiável de beleza limpa. Não, Tem, mas eu posso falar de marca? pois é, nós não Posso combinamos. falar aqui de marca? Pode, Estamos num grupo fechado, né, pô? pode falar, pode falar. Bom, felizmente nós estamos num país abençoado, viu? Vou falar algumas aqui que eu confio a ponto de não, eu checo porque eu gosto, tá? Mas assim, eu me impressionei de não ter encontrado absolutamente nada duvidoso. Então, tem algumas marcas que eu gosto muito. A BioArt é uma das pioneiras em beleza limpa. E, de fato, os produtos são ali, tem uma formulação impecável. Deixa eu ver. A Lilábio Cosméticos é uma que eu conheci mais recentemente. Tenho testado os produtos, estou gostando bastante. Então, ó, BioArt, Lilá, Abaia Brasil. Gente, as formulações da Abaia Brasil é ABHAYA. São assim, se vocês olharem as formulações, vocês vão cair, vocês vão cair da cadeira. As listas são enormes e é 100% natural, extratos botânicos. Assim, eu já testei alguns produtos, tem alguns que eu não deixo de usar de forma alguma, porque eu gosto muito. São produtos que funcionam, 100% naturais, assim, pode confiar mesmo. Tem algumas marcas mais novas que eu já testei também. Tem alguns produtos da Coté, que é Kote, que usam, são meninas que, é uma marca mais recente, elas usam ativos de cogumelos.
achei bem interessante também os produtos delas. Deixa eu ver, deixa eu lembrar, são várias, né? Deixa eu ver que mais. Gente, me deu um branco. Ai, não. Agora, a minha descoberta mais recente é assim, ela tem um custo um pouco mais elevado, mas para o que tem ali, gente, foi a maior descoberta do século que eu fiz. Chama Gala de Gaia. É, Gala, né? Aí D, acho que é D com é DI, se eu não me engano, Gaeae. Gala de Gaia. Ela tem três produtos. É pouco, realmente. Ela tem um hidratante, uma mistura de óleos para o corpo, mas ela tem uma água botânica e uma mistura de óleos vegetais, que é um elixir lá de óleos vegetais. Inclusive, eu misturo os dois para passar na pele, que eu nunca vi nada parecido. Tá de igual para igual com alguns produtos que tem lá fora e que custam assim absurdamente caros. Para vocês terem uma ideia, se eu não estou enganada, são mais de 30 óleos vegetais que tem lá na composição lá do sérum, que ela chama de sérum. Cada um vindo de um lugar, ela é a dona, né? A dona da marca eu não sei, ela não é brasileira, ela fala português, já mora no Brasil há muito tempo. Não sei se ela é da Romênia, enfim. Ela é muito consciente, ela preza muito pela qualidade de cada composto que está ali na formulação, ela entende muito de formulação. Então, o que acontece, que eu vou dizer para vocês de experiência própria, é que não basta ser natural, tem uma coisa importante, dois aspectos importantes aqui a concentração dos ativos nos produtos. Por quê? Tanto para produtos, né, naturais, quanto os que contêm ingredientes sintéticos, já aconteceu de vocês usarem produtos e não sentirem diferença nenhuma? Comigo já aconteceu várias vezes. Eu adoro testar os cosméticos, até porque eu estou fazendo pesquisa realmente. Então, tem alguns que às vezes tem uma formulação grande, muito boa, só que a depender da concentração dos ativos que estão ali, você vai ter um resultado muito ínfimo. Então, é importante que os ativos estejam ali em concentrações significativas. E quando um produto é bom, em 2, 3 dias você percebe a diferença na pele. É impressionante. Então, essas marcas são confiáveis. A marca de maquiagem, a Bimes, é super confiável. Bimes é uma marca originalmente alemã, mas tem bastante coisa já que é feita no Brasil também. Gosto dos produtos deles. Assim, em termos de maquiagem, é a marca que eu mais uso. Existe uma outra marca que aí precisa checar produto a produto. Não são todos que são 100% limpos, embora a marca esteja posicionada como Clean Beauty, que é a Care, como que é? Care Natural Beauty. Essa precisa checar. Então, ó, tem algumas marcas que a gente precisa checar os produtos, porque não dá para ir confiando assim de olhos fechados. Certamente eu esqueci de outras, mas se eu lembrar, falo de outras marcas para vocês, porque existem muitas no nosso país. A Equilibre Amazônia, Equilibre com K, eles têm uns produtos interessantes, eles têm uma mistura de óleos também, esqueci como chama, mas acho que é equilíbrio mesmo, eu não me lembro agora. Ah, agora eu vou lembrando, a Binato é boa, a Divina Gaia é boa. Olha como tem várias, nós temos muitas possibilidades. Depois, se vocês quiserem, vocês me chamam lá no Instagram e eu ajudo vocês, tá? A escolherem os produtos, porque tem vários que eu já testei. Então, é assim, eu faço uma certa curadoria, porque tem produtos que são melhores, outros que não são tão bons assim. Então, se quiserem, podem me chamar lá pelo Instagram, a gente conversa. Ok, aí eu vou seguir, obrigada. Eu vou seguir, que tem mais, vou fazer mais umas duas ou três perguntas, eu vou acompanhando aqui. A Juliana pergunta sobre um óleo essencial, e eu vou aproveitar para falar que nós vamos ter um curso com a doutora Gabriela, agora em maio, aqui pelo Instituto Lume. Então, estão todos convidados para participarem conosco desse curso
com a doutora Gabriela, tá bom? Esperamos que vocês fiquem atentos aí, que logo nós vamos estar lançando as informações e as formas para vocês fazerem inscrição. A Juliana perguntou sobre o óleo essencial Santalum Album. No O senhor... sândalo. Ah, tá, é o sândalo. Seria indicado no caso que não, no caso dela que não pode usar creme? Indicado em que sentido seria? Eu gosto, eu uso óleos essenciais já há alguns anos. Muitas vezes eu, de fato, por exemplo, não uso um creme hidratante porque eu uso óleo vegetal ou mistura de óleos vegetais, porque é mais potente você usar mistura de óleos vegetais do que um único óleo, tá? Porque, por exemplo, já ficou muito conhecido tempos atrás a questão do óleo de rosa mosqueta, e todo mundo, né, foi aquele uau com rosa mosqueta, todo mundo usando óleo de rosa mosqueta, mas quando você tem mistura de óleos, você tem efeitos melhores. Então, existem produtos já prontos, hoje a gente pode fazer os nossos próprios produtos. Então, eu costumo usar óleos com óleo essencial. Ah, então, assim, a gente, quando pensa em usar óleo essencial na pele, inclusive precisa fazer diluição, precisa escolher o que nós chamamos de base carreadora, que vai ser ou um gel, a depender aí se é uma pele um pouco mais oleosa, ou um creme hidratante, no caso dela, acho que ela não quer o creme, ou óleo vegetal. Pelas características da minha pele, e, né, então a pele mais madura e tudo mais, mas não só a pele madura. Eu falo que óleos vegetais representam uma riqueza de nutrição e assim, toda a pele, inclusive as oleosas, porque aí basta escolher o tipo de óleo, a quantidade a ser usada, todo mundo deveria usar óleo vegetal. Então, dá sim para você usar o sândalo, que inclusive tem efeitos muito bons para a pele. É um dos óleos aí, junto com outros que são os melhores, que tem os melhores efeitos para a pele. Você pode usar o sândalo escolhendo como base carreadora ou um determinado óleo vegetal ou uma mistura de óleos vegetais, substituindo o creme. Acho que eu respondi. Aqui, a Alane, maravilhosa. Muito obrigada, doutora Gabi. Aula sensacional. Nós já passamos o contato, que as mulheres estão perguntando aqui, já passamos o contato, já colocamos aqui o e-mail, já colocamos a rede social. Muito obrigada, aula maravilhosa. Só elogios aqui. Que Parabéns, bom, doutora Gabi, muito obrigada. sempre. Eu estou passando algumas informações aqui, vamos ver o e-mail da doutora Gabriela. A Silvia, doutora Gabriela, perfeitas colocações. É preciso saber o que usar para escolher melhor. É preciso conhecimento para saber escolher, né? A, Sim. a Juliana lá, a Juliana, gratidão, doutora Gabi, por compartilhar com tanta pedagogia seus conhecimentos. Moro na Suíça há 21 anos. Valeu a pena ficar acordada até agora. Ela tá bem tarde, nossa. Muito obrigada. Né? Então, Alana, depois que conheci a doutora Gabi, aprendi a fazer as minhas escolhas. Ela é sensacional. Olhem no Instagram dela. Ah, muito obrigada. Helenice, sou terapeuta naturalista e trabalho com estética natural. E quero conscientizar, ajudar as pessoas a mudar para uma beleza limpa. Minha pele e saúde mudou muito após essa mudança. Foi depoimento aí da Helenice. Muito bom, muito bom. E é isso mesmo. Existe também algumas pessoas não acreditam ainda que um produto natural seja tão efetivo quanto, e na verdade eu vou dizer, é muito mais efetivo, isso é experiência própria, é muito mais efetivo do que cosméticos que têm só ingredientes sintéticos. Por aqueles motivos que nós já conversamos, mas as pessoas ainda. Boa parte delas ainda não acredita realmente na potência da beleza natural, digamos assim, né? Da cosmetologia natural. Eu não entendo, mas pensando na lógica, a biologia do corpo vai aceitar muito mais um produto natural, que se assemelha, a molécula se assemelha com a pele, né? Enfim,
É bem lógico, né? Exato, exato. E se a gente for pensar, óleos vegetais cumprem essa função, né? Tem uma similaridade, né, digamos aí, estrutural, molecular, entre os óleos vegetais e os lipídios que estão ali presentes na nossa pele. Então, é óbvio que vai ser, o efeito é muito diferente do efeito de um ingrediente sintético feito em laboratório. Plástico, né? Em resumo. Plástico, plástico. Gente, por falar em plástico, ainda bem que você falou, porque eu acabei não comentando aqui hoje. Existe também essa questão, né, que nós estamos consumindo não é, microplásticos de várias formas, inclusive nos cosméticos, e agora já foram encontrados, já existe, né, encontraram microplásticos, inclusive no cérebro humano. É sério demais tudo isso, né? Sério, é muito sério. Que eu estava ouvindo aqui, né? Porque o bebê também, falando em gestação, o bebê absorve, né? Todas as moléculas. Exatamente. É muito sério, isso é É, muito importante esse trabalho. É muito importante essa conscientização. é. Aqui a Elenice está perguntando sobre as aulas, sobre o conteúdo. Ela disse que poderia ter mais aulas, mas a gente vai ter mais aulas aqui, então fique atenta, Elenice, acompanhe a nossa agenda, tá bom? Aí eu vou fazer mais umas duas perguntas e vou finalizando, vou fazer o sorteio, tá, doutora Gabi? Tá Pode. bom. A Gisele pergunta: o que a doutora diz sobre esses produtos chamados dermacosméticos, cheios de tecnologia, utilizando óleos essenciais nas fórmulas, utilizados na terapia capilar? Obrigada, doutora, por nos passar seu conhecimento. Bom, eu sou suspeita, porque em se tratando de óleos essenciais, eu tenho ali toda. São alguns anos de uso e de estudo. E, de fato, eu costumo dizer que, em se tratando de óleos essenciais, nós temos um universo de possibilidades, porque são moléculas com muitas atividades biológicas. E claro que a gente precisa avaliar qual óleo, os efeitos que nós queremos. Existem recomendações que precisam ser seguidas para que tudo isso seja utilizado de forma segura, porque são moléculas extremamente potentes, também é algo que as pessoas não estão habituadas. Então, óleos essenciais são extremamente concentrados, e tem um número enorme de componentes químicos. Alguns passam de 300, 400 componentes químicos no mesmo óleo essencial. Então, nós temos uma diversidade de possibilidades de efeitos de atividades biológicas e essa questão que, por serem, né, durante todo o processo de extração a partir da matéria-prima, que a matéria-prima é normalmente uma quantidade enorme de plantas, né, para a gente conseguir a produção de uma quantidade pequena de óleos essenciais. Então, isso significa que os óleos essenciais são extremamente concentrados. Então, eles são extremamente potentes, versáteis, com várias possibilidades de atividades biológicas diferentes e que também nós precisamos ter esse olhar, né? Saber utilizar da forma correta, na diluição correta, a depender do uso, né, na via de administração mais apropriada. Mas, por exemplo, eu uso óleos essenciais na pele, eu já tive, por conta de tratamento mesmo de saúde, queda capilar bastante intensa, e o que eu acabei fazendo foi um tratamento com óleos essenciais, e foi o que resolveu. Então, eu tenho muita experiência pessoal positiva com óleos essenciais. Eu já atendi, né, várias pessoas também com óleos essenciais, com boas experiências também. Então, eu sou completamente a favor da utilização consciente dos óleos essenciais. Eles realmente, nesses cosméticos, nesses dermocosméticos, estão tanto para pele quanto para questões de cabelo, eles também são bastante eficientes. Eu acho esses depoimentos, né, são muito importantes porque vai validando as informações que a gente vai trazendo, É, vai potencializando assim, digamos, vai.
animando as pessoas também a criarem esses hábitos mais saudáveis. Eu acho bacana, né? Quem está aqui conosco acompanhando pode ir fazendo as leituras no chat. A gente tem E tem vários. uma coisa que eu não comentei com relação a óleos essenciais, e que para mim é extremamente importante, é o seguinte, e que tem tudo a ver com essa questão que nós estamos falando aí de saúde de pele. Mas não só. Os óleos essenciais eles vão ser bastante efetivos para nós utilizarmos internamente, né? Se digo, para equilíbrio de questões de saúde, então equilíbrio internamente, que eu falo, né? Pensando no interior do nosso organismo, não estou falando, não estou dizendo necessariamente que seja por ingestão, embora seja uma via que possa ser utilizada também para determinadas condições, mas eles vão ser efetivos para nós cuidarmos do que eu chamo de base ou raiz da saúde, que é o que vai garantir a saúde de uma forma geral, incluindo, obviamente, a saúde e a beleza da pele, porque a pele, a gente, como nós comentamos aqui, é um reflexo do que acontece internamente. Ela é um marcador de saúde, na verdade. Então, nós podemos utilizar os essenciais para cuidar de processos fisiológicos internos. Então, apoio ao processo de detoxificação, que vai ser importante na nossa vida moderna, e que nós estamos expostas a uma quantidade importante de toxinas. Apoio para a regulação da resposta inflamatória, que é uma consequência, por exemplo, de sobrecarga tóxica, de estresse elevado. ah, Defesa antioxidante, alguns aspectos que inclusive nós comentamos aqui e vários outros. Então, usando óleos essenciais por várias vias, nós também conseguimos cuidar desses processos fisiológicos que constituem a base ou a raiz da nossa saúde. Isso é um raciocínio dentro da saúde integrativa, e nós podemos aliar a utilização de óleos essenciais dessa forma para cuidar então desses processos fisiológicos da base da saúde e cuidar da pele externamente com ou sem óleos essenciais, mas enfim, eles também podem ser utilizados então tanto internamente quanto externamente nessas condições aqui que eu acabei não comentando sobre isso. Não dá tempo, né? Então, são tantas possibilidades. Universo de infinitas possibilidades. Exato. Pois então, nós gostaríamos de agradecer. Eu vou convidar o Miguel para fazer o sorteio dessa cesta de brindes e produtos da Meu Center, que também é uma farmácia de manipulação maravilhosa. Para quem ainda não conhece, depois a gente vai estar passando também as informações, né? Também já trabalha com homeopatia, com manipulação de produtos, de beleza também. Doutora Gabriela, mais uma vez, muito obrigada. Gostaria de agradecer profundamente essa aula maravilhosa. Está todo mundo contente aqui, com tanto conteúdo bom. As meninas estão aguardando, a mulherada aguardando, ansiosa pelo teu curso, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso aqui para nós, os óleos essenciais, os aromas. Então, muito obrigada. Aí, muito Eu agradeço. sucesso, prosperidade, que Deus continue abençoando o teu trabalho, né? E vamos adiante. Eu agradeço a todas que estiveram com a gente hoje. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. E assim, é um assunto importante que eu sou tenho muita satisfação mesmo de levar adiante. Fico muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada a todas vocês que estiveram conosco, brilhantando, embelezando, né? Essa mulherada embelezando aqui a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Aí, parabéns pelo mês das mulheres. Tá aí o Miguel falando. Verdade. Essa live foi um presente do Instituto Lume para as mulheres. Esse foi nosso propósito, de trazer essas informações de beleza aí para todas as mulheres. Muito boa noite. Boa Beijo. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.